Salve Brasil! Vamos com um novo capítulo aqui no Emagrex. Então, muitas pessoas têm me perguntado como queimar mais calorias. Então, vamos começar definindo calorias. Calorias, sabemos que é uma medida térmica, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura da água de 1 grama de água. Ou uma quilocaloria seria de 1 litro de água. Tudo bem? Então, pensar em queimar calorias seria até melhor falar de como queimar energia, como fazemos para queimar nossa energia armazenada. Até seria melhor ainda falar como queimar a gordura, direto. Então, como queimar calorias? Estamos falando de como queimar a gordura. E a gordura é a responsável do nosso aumento de peso. Nosso peso está mediado pelo crescimento das células de gordura. E se nós queremos queimar gordura, nós vamos ajudar ao corpo a perder peso. Então, como ajudamos ao corpo a perder peso? Para diminuir a gordura dentro das nossas células de gordura, nós temos que conseguir diminuir a insulina. Porque se a insulina se manter alta, a gente não consegue usar a gordura. Porque a insulina, uma vez unida aos receptores de insulina dentro da célula de gordura, inibe a lipólise, que é necessária para liberar os ácidos graxos para poder ser usados como fonte de energia. Então, o primeiro é diminuir a insulina. E como podemos diminuir a insulina? Bom, controlando os carboidratos, especialmente carboidratos simples, como o açúcar, as farinhas brancas, as bebidas doces, os produtos processados, ultraprocessados. Então, diminuindo esses alimentos, nós conseguimos controlar a insulina. Mas não só isso. Se nós conseguimos controlar nossos alimentos e ter só 3 comidas no dia e não fazer snacking durante o dia, lanchinhos de manhã, de tarde, a gente também controla a insulina, porque a insulina tem um ciclo. Nós comemos, a insulina sobe, depois ela desce, e se nós deixamos ao menos 4, 5 horas entre comidas, a insulina baixa a níveis bem baixinhos. Mas se nós fazemos lanches, então nós comemos café da manhã, sube a insulina, quando começa a descer, aí então fazemos um lanche, volta e sube, aí fazemos o almoço, volta e sube, lanche da tarde. Então o melhor, não fazer snacking, tentar nos manter em 3 comidas no dia. Uma outra estratégia interessante seria, além das 3 comidas no dia, tem certas substâncias que controlam o nível de liberação de insulina. Uma delas, muito simples, é o vinagre. Então, se a gente toma um pouco de vinagre antes das comidas, que pode ser tomado com água, 1 colher de sopa de vinagre em água, com isso você controla até o 35% do pico da insulina. Então, só tomando um chá de vinagre, vinagre de maçã, vinagre de vinho, nós teríamos controle. Uma outra estratégia interessante, então, seria alterar a ordem dos alimentos. Por exemplo, se quando vamos comer um almoço, a gente começar com a salada tem muita fibra e tem muitos outros benefícios aos vegetais. E se sabe, através de estudos clínicos, que quando você come a salada de primeiro, você controla melhor a segregação de insulina. Depois da salada, a gente teria que comer a proteína e as gorduras. E, por último, o carboidrato. Então, por exemplo, um prato de comida, a gente poderia começar com a salada, depois ir para a carne, o frango, o peixe, as lentilhas, ou o produto que você tenha separado como proteico nesse prato. E, por último, o arroz, as batatas, ou algum carboidrato que você tenha selecionado.
Então, só alterando a ordem dos alimentos dentro do mesmo prato, já você consegue controlar em muito a liberação de insulina. Por último, não menos importante, se a gente faz o que é chamado de time restricted eating, que é um tempo, uma janela de tempo, na qual a pessoa não come. Por exemplo, se nós comemos a última refeição do dia às 7 da noite, nós poderíamos, até às 7 da manhã, teríamos 12 horas de jejum. Nessas 12 horas, a insulina baixa ao nível mais baixo possível. E se a gente poder fazer 13 horas de jejum, seria ainda melhor. E os estudos mostram que até 14 horas, se a gente conseguir ter uma janela de 14 horas e só concentrar as 3 comidas nas 10 horas restantes, teríamos um melhor efeito sobre a insulina. Então, já falamos da insulina para controlar o crescimento da célula de gordura, perder gordura. Mas tem outros detalhes. Por exemplo, uma questão importantíssima é controlar o estresse, controlar a ansiedade, os medos, estresse do trabalho. Por quê? Porque quando nós estamos com estresse ou com ansiedade, a gente libera cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. O cortisol tem vários efeitos sobre o corpo e o cortisol alto, mantido alto durante o dia, ele pode gerar inflamação, ele pode gerar resistência à insulina, ele pode ser um fator gerador de obesidade e de doenças, muitas doenças relacionadas com o cortisol alto. Mas se nós temos o objetivo de queimar gordura, manter o cortisol elevado não ajuda, porque quando o cortisol está alto, a gente não consegue utilizar toda a gordura que nós precisamos usar, e especialmente como é afetado a sensibilidade à insulina, o nosso pâncreas vai liberar insulina, vai liberar mais insulina. E quando a insulina está alta, nós sabemos que não conseguimos usar a gordura. Então, controlar o estresse, controlar a ansiedade, o ritmo de trabalho, com isso a gente conseguiria também diminuir a gordura e perder peso. Mas um outro problema adicional, além do estresse, está relacionado com outros hormônios no corpo. E esses hormônios podem ver-se alterados por diferentes hábitos que a gente tem. E um deles tem a ver com nossos hormônios T3 e T4. O T3 e T4 são hormônios produzidos na tiroide. E a tiroide, que é uma glândula importantíssima, produz esses hormônios que são controladores do metabolismo. E muitos de nossos hábitos podem alterar a liberação desses hormônios e especialmente a conversão do hormônio T4 em hormônio T3. Quem podem alterar isso? A inflamação crônica, por exemplo, é uma das principais bloqueios da conversão T4-T3. E a inflamação crônica é produto da obesidade, mas também é produto da resistência à insulina. Então, voltando ao primeiro tema que a gente falou, se nós controlamos a insulina, poderíamos controlar, revertir a resistência à insulina, a inflamação, e com isso favorecer a conversão de T4 em T3, esses hormônios tiroideus, para que o T3 faça seu trabalho. E o T3 é importantíssimo para o metabolismo, para a conversão das enzimas, dos hormônios sexuais, que são fundamentais. É responsável também por muitos processos neurológicos, e manter os níveis de T4 e T3 saudáveis garante que a gente possa queimar gordura. Porque ter T3 baixo é equivalente a ter um hipotiroidismo, uma falta de função da tiroide. E quando isso acontece, a gente tem, então, níveis mais baixos da taxa metabólica basal, a gente fica com fadiga,
com o que os americanos chamam de brain fog, que a gente não conseguia se concentrar, com constipação. Então, controlar o cortisol, o estresse, controlar a insulina através das dicas que dimos antes, favoreceria também o controle dos hormônios da tiroides. E falta uma última recomendação que eu queria fazer hoje, que tem a ver com o exercício físico. O exercício físico, o impacto do exercício, do gasto calórico no exercício, não é o suficiente como para perder gordura. Então, não é esse o objetivo, a fazer exercício para perder gordura. O objetivo principal do exercício físico é aumentar a sensibilidade de nossas células à insulina. E isso é muito interessante. Quando nós fazemos exercício físico, nosso músculo absorve muito mais glucose para gerar energia e aumenta a sensibilidade à insulina. Então, o pâncreas não tem que produzir níveis tão altos de insulina. E isso favorece, então, a revertir a resistência à insulina e, com isso, diminui a inflamação, diminui os efeitos que nós falamos sobre a célula de gordura e nós conseguimos queimar gordura. Então, não é que seja o exercício diretamente para queimar gordura, mas sim para melhorar a sensibilidade à insulina. E tem muitos outros benefícios do exercício físico, já aprovados através de inúmeros estudos clínicos. Mas um detalhe interessante, dois detalhes mais. Você consegue criar mais mitocôndrias através de um processo chamado biogênese mitocondrial. Você gera mais mitocôndrias, que é o lugar dentro da célula onde nós usamos a energia e onde criamos o nosso powerhouse, nossa casa de energia, é a mitocôndria. Com o exercício físico, a gente aumenta o número de mitocôndrias. E com isso, a gente consegue também usar mais energia corporal. E um outro detalhe, o exercício físico, especialmente aquele de resistência, feito através do peso do nosso corpo, com elásticas, com pesos, através da academia, na nossa casa, a criação de nova massa muscular faz com que a taxa metabólica basal aumente. Se nós queremos queimar energia, queimar gordura, o melhor é aumentar nossa massa muscular. Então, aí estão essas dicas, respondendo aquelas perguntas, como queimamos mais calorias, como queimamos mais energia, como queimamos mais gordura. Ficam essas dicas. Qualquer outra dúvida, a gente se encontra no próximo vídeo. Tudo bem? Vamos nessa!